Eu acho que a pergunta que não quer calar é quem será o novo contemplado com a Lei Magnitsky após a condenação de Bolsonaro? Será o Flávio Dino? Vamos assistir aqui o comentário do Constantino, que também foi um perseguido por Moraes e que hoje vive nos Estados Unidos. Apesar, né, de todos os riscos de mais sanções, a gente viu que Alexandre de Moraes não recuou. Também Flávio Dino foi com ele ali em voto também, né, sem nenhuma timidez, sem nenhum pudor, assim como Carmen Lúcia. Quais seriam os próximos nomes, possivelmente, na lista e na mira de uma Magnitsky ou de outras sanções também, né? Qual que é o impacto que ainda pode ter, tendo em vista que, por exemplo, no caso do ministro Alexandre de Moraes, mesmo depois da Magnitsky, a gente viu vindo aí essa condenação? Eu acho que nenhuma surpresa, né, que eles condenaram, eles estavam investidos demais nisso, né, nessa narrativa e nos próprios crimes que principalmente o Alexandre de Moraes, mas também cúmplices do STF cometeram para chegarmos até esse ponto, né, eles não tinham mais o que fazer, eles não podiam recuar por causa de ameaça dos Estados Unidos. Mas talvez eles estejam apostando que parou por aí, no Alexandre de Moraes e como a esposa dele ainda nem sancionada foi, ele consegue sobreviver financeiramente falando, por meio dela, que é quem é dona do dinheiro mesmo, acabaram de comprar uma mansão de 12 milhões, aí sim é 12 milhões, né? A do Barroso, só para corrigir, é de 22 milhões, é quase 5 milhões de dólares, é mais de 4 milhões de dólares aqui em Key Biscayne, né? E na Flórida. Então, eu acho que vem aí para essa turma esse pessoal da primeira turma mesmo. A Magnitsky, né? A bola da vez, sem trocadilho, mas a bola da vez talvez seja o Flávio Dino, né? E o próprio Barroso, em que pese não ter votado por não fazer parte da primeira turma, veja que curioso, né? Ele fez questão de estar presente à leitura das condenações e da dosimetria, né? Por que uma coisa dessa? O Gilmar Mendes fez questão de estar presente na plateia, né? Vendo o voto da sua pupila, Carmen Lúcia. Então, eu, cá entre nós, acho que não deveria haver nenhum tipo de preconceito, devia ser todo mundo ali premiado com a Magnitsky. Né? Claro que não é trivial, não é uma adesão tão política assim, nos Estados Unidos tem um certo devido processo, é uma punição severa, então não é uma coisa trivial, não podemos banalizar, mas eu acho que vai vir aí para mais de um ministro essa punição, tá? E assim deveria ser, porque estão todos eles mancomunados numa narrativa que foi destruída pelo Fux. O título da minha coluna para a Gazeta do Povo hoje foi Um Juiz e Quatro Sofistas. Né? O Fux, ele, num voto bem longo, ele destruiu as narrativas todas dos seus pares. E aí, quando volta a sessão no dia seguinte, aliás, não é preciso ter bola de cristal, eu coloco isso no meu artigo, né? No dia anterior eu tinha antecipado como seria o voto da Carmen Lúcia, inclusive antecipando a cartada feminista, e não vou me gabar disso, porque é muito previsível, né? E ela, logo no começo, quando teve uma parte do Flávio Dino, puxou que a mulher está há 2000 anos calada e blá, 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 quer dizer, é uma artista, é uma poeta, né? Só não é uma juíza. Então, o Fux tinha detonado essas narrativas. Quando volta para o voto de Carmen Lúcia e Zanin, vem o quê? Vem platitudes, voto meio acelerado, né, para não ter que rebater mesmo o que o colega trouxe, e figurinhas trocadas entre os quatro. A parte do Alexandre de Moraes com direito a vídeo, que ele se mostra como vítima, sem nenhum problema, né? Depois tivemos o voto do advogado do Lula, né? Uma coisa assim, e o ex-ministro do Lula que demonizava literalmente o Bolsonaro, né? Chamou ele de demônio. Esses são os que votaram. Então é tudo muito circense, tudo muito patético. E eles não contavam com o Fux tão técnico, tão independente, desmascarando as narrativas que eles trouxeram até aqui, com o apoio da velha imprensa. Né? Então, aliás, hoje, se você pega os editoriais de 4 grandes jornais, Estadão, Folha de São Paulo, o Globo e a Gazeta, você vai ver que 3 deles estão elogiando
o que aconteceu no Brasil, que salvaram a democracia, que fizeram história. Só tem um jornal independente falando sério, mostrando o perigo disso, né, o precedente, tudo, que é a Gazeta do Povo. Então, de novo, nós estamos aqui lutando contra um sistema, contra um consórcio que inclui PT, STF e velha imprensa. Estão todos em conluio, impondo uma narrativa. É disso que se trata. E o Fux foi a mosca na sopa, foi a pedra no sapato, foi aquele cara que é o juiz da turma, o adulto na sala, que virou e falou, ops, espera aí, vamos ver isso aqui. Aliás, enquanto eles discutiam dosimetria, por total coerência, o Fux se absteve de votar em dosimetria, porque ele optou pela absolvição dos réus, né, e pela nulidade do processo, mas ele pedia a palavra para deixar claro que eles eram inocentes. Só ali nas pontuações que ele fazia em relação à dosimetria. Falou, o caso do Anderson Torres. É difícil, né, dizer que ele é culpado quando ele mesmo já estava com a viagem marcada naquela data e comprovou isso e tudo mais. Quer dizer, tudo narrativa. Destruíram a vida de inocentes com base em narrativas. Porque queriam pegar mesmo o Bolsonaro. E destruíram os inocentes. Agora, o Mauro Cid pegou 2 anos de aberta, né? A colaboração premiada com 11 versões diferentes para entregar aos pares compensou, pelo visto. A pergunta que não quer calar é quem será o próximo contemplado da vez a receber a lei Magnitsky. Porque o Bolsonaro já estava condenado desde o princípio. Como muitos dizem, isso foi apenas um teatro, uma farsa, para mostrar para a sociedade a condenação de Bolsonaro, para dizer que prenderam terroristas, golpistas, que salvaram a democracia. Meu Deus do céu. Agora, o Fux, hein? Que tese maravilhosa para delegar o seu voto. Agora, os demais juízes, tirando ali o André Mendonça, eles estão com muita raiva do Fux, porque esfregou na cara deles Carmen Lúcia, Zanini, o Dino, Gilmar Mendes, o Perdeu Mané, que é o Barroso. Esfregou na cara deles a verdade. Só faltou o Fux fazer uma coisa: dar voz de prisão a todos eles que estavam naquele não só que estavam naquele circo, como outros, Gilmar Mendes, o Barroso, enfim, só faltou isso, dar voz de prisão para eles. Essa é a minha opinião, é o que eu acho. Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.